Mais cedo a gente falou sobre os compromissos que foram firmados pelo Brasil em diminuir, um deles, de diminuir a emissão de gás metano. O Brasil, que é o quinto maior emissor de gás metano, emite muito gás desse tipo. Esse compromisso foi firmado na COP26 e a partir de agora tem entrevista aqui no Expresso sobre isso. Eu vou conversar ao vivo com o CEO da Brasil Agro, André Guiomon. André, boa noite, bem-vindo. Obrigada por conversar com a gente nessa noite de terça-feira. Boa noite, obrigado a você pelo convite e obrigado a todos vocês que estão aí nos assistindo. André, é interessante a gente parar hoje para discutir, para olhar um pouco mais para o gás metano, que é apontado por vários especialistas como o gás da vez, porque a gente fala muito sobre a emissão do gás carbônico. E o gás metano, como eu falei, o Brasil é o quinto maior emissor, um gás que também é muito representativo quando a gente fala dos gases por efeito estufa. E a pecuária é apontada como uma das grandes vilãs de emissão de gases poluentes e também do desmatamento. Queria que o senhor explicasse para a gente como é que esse compromisso do Brasil em reduzir os poluentes pode impactar na produção brasileira de carnes e no setor. Bom, nós temos que aqui fazer um divisor de águas, né? Existe um agro moderno e um agro, como tudo existe no mundo, né? Uma indústria mais atrasada também em alguns segmentos, né? Mas eu diria o seguinte, o agro moderno é um agro que preserva muito, é um agro que tem eficiência, né? E quando a gente fala de neutralidade de emissões, a gente tem que pôr esse conceito de eficiência em voga, né? É muito importante que nós tenhamos eficiência na pecuária moderna. Hoje, você acabou de dizer o gás de efeito do metano, né? Mas a gente precisa fazer todo o balanço da cadeia. Eu não posso olhar só o animal, eu tenho que olhar o sequestro de carbono também, que essas passagens são eficientes e fazem. Então, eu acho que hoje a ciência moderna está evoluindo muito para isso, né? Os órgãos de pesquisas brasileiros, juntamente com a iniciativa privada, isso passou a ser um debate da sociedade civil como um todo, né? Mostrar que o agro moderno, ou que a pecuária moderna, ela tendo eficiência, ela é capaz de sequestrar gases de efeito estufa também. Então, acho que o grande momento que nós temos, a grande oportunidade que o setor tem todo nessa COP agora, é mostrar a eficiência do agro moderno, né? Sem dúvida nenhuma. Esse é o primeiro ponto quando a gente fala de emissões de gases de efeito estufa. Quando você toca no ponto do desmatamento, esse é um ponto muito interessante. Acredito que a agricultura moderna tem que atuar junto com as instituições, com os órgãos de pesquisas, com os órgãos de fiscalizações modernos, para ajudar isso, ajudar a mitigar esse problema de desmatamento. Sem dúvida nenhuma, quando a gente fala de desmatamento ilegal, a gente está falando é um absurdo, a gente está no século 20, em 2021, falando de desmatamento ilegal. Acho que o agro moderno ele está trabalhando, né? Existe aí uma série de iniciativas através das associações classistas buscando aperfeiçoar o sistema de controle, apoiando os institutos governamentais nesse controle que é tão importante. Por que é importante para nós do agro estarmos apoiando isso? É a imagem do setor, é a imagem do agro. O agro moderno, esse agro que preserva, esse agro que produz, esse agro brasileiro que aumentou 350% nos últimos 25 anos, é um agro que preserva, mas a gente precisa sim fazer a nossa parte, o agro precisa dar sua contribuição para todos esses órgãos de pesquisa, ajudando, né, nesse conceito de agricultura moderna. Sim. André, para quem está acompanhando a gente entender melhor também, o gás metano ele é liberado, falando de uma forma bem fina, no processo digestivo do gado. Nesse sentido, o Brasil tem tecnologia? Está pronto para, de fato, conseguir diminuir essas emissões? Vai precisar criar novas tecnologias para alcançar essas metas? Porque, assim, muitas metas estão sendo estabelecidas, mas a gente precisa ver também mais detalhes, mais informações de como elas vão ser alcançadas depois. Eu acho que o Brasil tem tecnologia, o Brasil sempre esteve na vanguarda, né, no que se tange a tecnologia agropecuária. O que a gente precisa é mensurar de forma eficiente, né? O que falta no agro moderno é a mensuração. E acho que isso, não só o agro, mas a sociedade civil como um todo está trabalhando para isso. Tecnologia para isso existe, sem dúvida nenhuma, existe tecnologia moderna, né? E a palavra de ordem passa por eficiência, né? A palavra eficiência, quando você tem uma pastagem bem nutrida, uma pastagem que consegue fazer um sequestro eficiente, ela consegue neutralizar grande parte da emissão que é feita pelo animal. E essa emissão, Roberta, é inerente do animal, né? Faz parte do processo digestivo, como você mesmo colocou. Como é que a gente neutraliza isso? A gente neutraliza isso num outro vetor,
que é o vetor do sequestro. E o vetor do sequestro, ele passa por adoção de eficiência na lotação de pastagem, na conversão alimentar dos animais, uma série de boas práticas que o agro moderno tem trabalhado para convergir nesse sentido. Então, eu acho que o agro, sem dúvida nenhuma, vai poder dar uma resposta eficiente no que se tange ao balanço equilibrado desse sequestro de carbono, neutralizando essa emissão de gases de metano. André, nosso analista de economia, Fernando Nakagawa, tem perguntas para o senhor também. Fala, Naka. Obrigado, Roberta. André, eu queria ouvir a tua percepção sobre um aspecto. É fato que o agronegócio moderno, como o senhor mencionou, tem feito muito esforço porteira para dentro, né? Ao modernizar o negócio, dar mais produtividade e eficiência. Mas o que a gente tem observado, porteira para fora, é que o Brasil tem descumprido vários dos compromissos e os indicadores têm piorado no Brasil. E a floresta está diminuindo, com ação de grileiros, madeireiros, e quando eles trabalham, eles agem, aí depois aparece um pecuarista ou um sojicultor dos antigos e ocupa aquela área. Todo esse esforço que o agronegócio moderno tem feito porteira para dentro não está sendo anulado completamente com essa ação ilegal e que as autoridades parecem, então, fazendo vista grossa? Eu diria que, sem dúvida, isso está acontecendo hoje, mas acredito que o que nós estamos vivenciando é um momento de transição. Essa percepção de sustentabilidade, essa preocupação com o meio ambiente, ela passou a ser muito inerente na sociedade civil pós-pandemia, né? Eu acho que essa percepção da sociedade civil como um todo, da necessidade de aumentar esse controle, tem sido muito latente hoje na sociedade. Não tenho dúvida. Eu diria para você o seguinte: isso a gente não pode pensar que é um problema de Estado só, isso não é um problema de governo, isso é um problema de um segmento da atividade econômica brasileira. Então, mas que é o Estado, o governo que tem que regular, não? O Estado que tem que regular, mas eu acredito que as iniciativas, né, sem dúvida nenhuma, a restrição começa sempre por onde? A restrição começa pelo lado comercial, né? As cadeias produtivas já estão buscando certificar essa produção. É um grande passo nesse intuito de neutralizar essa ilegalidade, né? O governo vai dar um passo importante de fiscalização, o governo tem que dar um passo importante de mitigar isso, né? De separar aqui o joio do trigo, mas acho que as cadeias produtivas e o agro moderno, como eu falei, está dando um exemplo extremamente importante de rastreabilidade dessa cadeia, né? E acho que o controle ele vai passar pela eficiência do controle comercial, né? Hoje a gente vê as cadeias, tanto as cadeias de alimento, a indústria, tudo isso trabalhando para certificar a origem do seu produto, né? Então, não tenho dúvida nenhuma que dentro de pouco tempo a gente vê toda a cadeia certificada, toda a cadeia rastreada, toda a cadeia trabalhando em prol desse agro moderno. E, por paralelo a isso, nós como entidades, nós como sociedade civil, temos que apoiar e pressionar também, né? Não é só apoiar, é pressionar também que os órgãos de controle sejam eficientes. Porque, como você acabou de dizer, o dano é feito em toda a cadeia, né? Não basta ser produtivo, não basta ser eficiente. O dano é feito hoje em toda a cadeia. Então, acredito que as entidades e as associações, as coligações que nós estamos trabalhando nesse sentido de trabalhar para apoiar a ação de controle do governo e apoiar a ação de controle e rastreabilidade das cadeias. São dois passos que andam concomitantemente. Não é só o controle governamental e também não é só o controle da cadeia e a rastreabilidade da cadeia. As duas coisas andam de mãos dadas nesse controle. Caio Junqueira, manda bala. André, boa noite. Na prática, a partir dessa adesão do Brasil ao acordo do metano, o que muda? O que vocês vão ter que pensar daqui em diante? Claro que aí tem uma série de regulamentações e por aí vai, mas na prática ali, né? Para quem está no campo ali, todo dia projetando, planejando e produzindo, o que precisa ser feito a partir desses dados do acordo do metano? Bom, acho que o primeiro é a mensuração, como eu falei, né? Nós temos que ter metodologias, e isso tem que ser trabalhado e incentivado, e esse é um fórum muito bom para a gente utilizar isso para disseminar. A gente tem que ter metodologia para controle de emissão de gases de efeito estufa e principalmente metano em condições tropicais, né? Esse é o primeiro ponto. A gente tem que deixar de importar maneira de controlar
em clima temperado e controlar em climas tropicais, porque tem uma total eficiência, uma maneira totalmente diferente da eficiência da planta de sequestrar carbono e automaticamente neutralizar parte desse metano. Então, passa por esse caminho. Quer dizer, hoje a metodologia que nós temos tem aí uma série de órgãos de pesquisa trabalhando, as entidades privadas estão trabalhando para mensurar. Acho que a primeira palavra, não tem como você reduzir, não tem como você aceitar um propósito sem saber de fato essa mensuração, que hoje já está sendo feita, né? Mas a gente precisa, eu diria assim, tropicalizar essa mensuração para as condições brasileiras. Esse é o primeiro passo. O segundo momento, né, eu acho que isso já está sendo feito também, é aumentar a eficiência da pecuária brasileira. A pecuária brasileira, nos últimos anos, tem aumentado muito, né? A taxa de desfrute da pecuária mudou totalmente do que era há 20 anos atrás, do que a pecuária moderna hoje. Isso também, né, ajustando categorias animais, o animal ficando menos tempo a pasto, o animal ficando menos tempo desde o nascimento até ao abate no frigorífico. Então, toda essa metodologia, esse uso de tecnologias eficientes vão nos apoiar a mensurar e reduzir essa emissão. Então, do dia para a noite, o governo firmou o acordo, né? As entidades estão trabalhando para ver como que a gente traz isso para dentro de casa, mas a palavra de ordem que eu quero deixar para vocês é aumentar a eficiência produtiva e a rastreabilidade da cadeia. É isso que nós, como entidades privadas, temos que estar apoiando e temos que estar trabalhando para mitigar a emissão de efeitos de metano na atmosfera. André, obrigada pela entrevista, bom trabalho para vocês. Muito obrigado, Roberta, obrigado a todos vocês aí pelo bate-papo.